Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Celina Veronese. A irmã Celina Veronese, ela é formada em Educação Cristã, ela tem licenciatura plena em Letras, pós-graduada em Psicopedagogia. Ela é lá do Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto chamado Por Quem os Sinos Dobram. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos o texto escrito que está no Manancial e quando nós prestamos atenção na porção bíblica indicada, não tem como, irmãos, não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não foi eu quem escreveu o texto, foi a irmã Celina Veronese. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional, para que a gente possa não só compreender, mas ser praticante da palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, que possamos aprender de ti, que possamos cada vez crescermos mais espiritualmente. É o que te pedimos em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto bíblico está em Atos 9, 36 até o 43. São os versículos que nós vamos ler. Eu perdi aqui, ó. Atos 9. Aqui. 36 até o 43. Então, vamos lá. Diz assim: Entre mentes, havia em Jope uma discípula chamada Talita, que em grego significa Dorcas, que se dedicava ao ministério de boas obras e ajuda financeira aos pobres. E aconteceu que naqueles dias ela ficou muito doente e morreu. Seu corpo foi banhado e colocado em um quarto no andar superior da casa. Como a cidade de Lida fica próximo de Jope, quando os discípulos ficaram sabendo que Pedro estava ali, logo enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não te demores em vir até nós. Então, levantando-se Pedro, partiu com eles. Assim que chegou, levaram-no ao aposento do andar de cima da casa, e todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas havia feito para elas enquanto estava viva. Pedro pediu que todos deixassem o quarto, e em seguida ajoelhou-se e orou. Dirigindo-se à mulher morta, ordenou-lhe: Talita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A seguir, ele lhe deu a mão e a ajudou a colocar-se em pé. Então, chamando os santos, principalmente as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e foram muitos os que passaram a crer no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Amém? Bom, então o texto faz uma pergunta muito conhecida, né? Pelo menos para nós que somos de uma geração mais antiga, né? Então o texto chama-se Por Quem os Sinos Dobram. E, por incrível que pareça, o versículo indicado é o 39, a parte B, que diz: Todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. E aí a irmã Celina, ela coloca aqui um texto de John Donne, que é um pastor anglicano e que morreu em 1631 e escreveu um poema, né? Esse texto
que eu vou ler, que ele pegou um pequeno trecho. Diz assim: nenhum homem é uma ilha. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Quem escreveu, como eu disse, foi John Donne. Então, para vocês que são jovens, né? Talvez nunca tenham ouvido essa expressão. Por quem os sinos dobram. Que quer dizer quem morreu, né? O hábito de tocar os sinos começou lá na Europa, no século VIII. E depois passou para as outras áreas, né? E então, o objetivo de quando os sinos tocavam, quando os sinos dobravam, eram dizer que morreu alguém. Então, o John Donne, esse pastor anglicano, da janela do quarto dele, ele podia ouvir os sinos dobrando, os sinos tocando. E ele sempre se perguntava, né? Quem será que morreu? Um dia podem pensar que fui eu. E esse texto, escrito por John Donne, deu vazão a um outro texto que a maioria de nós que somos já idosos conhecemos. Um texto de Hemingway, um livro, né? Um poema, um romance, quer dizer, um romance de Hemingway, que ele escreveu em 1940, que se chama Por Quem os Sinos Dobram. E que depois, em 43, virou filme. E assim, naquela época a gente chamava assim o galã, né? O Gary Cooper e a Ingrid Bergman eram os protagonistas do filme. E eles falavam de morte, né? Da Guerra Civil Espanhola, onde muitas vidas se perderam. Então eu imagino, né, que a irmã Celina Veronese deve estar falando disso, apesar de hoje comemorarmos o Dia de Todos os Santos, né? Mas sábado é o Dia de Finados. Então talvez ela tenha feito aí um link com essa época do Dia de Finados e tenha se lembrado que os sinos dobram, né? Por aqueles finados, né? E ela diz que na nossa geração nunca a gente ouviu tocar o sino com tanta frequência, né? Nunca viu ser anunciada tantas mortes como recentemente, como na pandemia, né? Muitas pessoas faleceram. Então, em cemitérios, em templos, em catedrais, em vários lugares os sinos dobravam, né? Anunciando repetidas vezes que havia morrido alguém e que a morte daquela pessoa deixaria saudade. Podia ser um familiar, um amigo, um conhecido, né? Então, os sinos dobravam por aquela pessoa que havia partido. Então, um a um, eles partiram. E nós, segundo o pastor inglês, o pastor anglicano inglês John Donne, na medida que as pessoas foram partindo, nós fomos ficando menores, né? Porque como ele fala no texto dele, né? A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. Ora, uma das mais tristes narrativas bíblicas é a que se refere a Jeorão. O rei Jeorão, ele era rei de Judá. E ele morreu super jovem, quase com 40 anos, e ele reinou só 8 anos. Infelizmente, por ele, os sinos não dobraram, né? Em vida, ele foi influenciado pela esposa dele, Malvadona, uma esposa perversa, que era irmã de Acabe, e acabou deixando de fazer aquilo que era certo, né? Você pode ver lá em 2 Crônicas 21:6, que diz assim, ó. E Jeroão, né, andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Eu falei, irmã, mas é a filha de Acabe. Então, provavelmente lá na lápide da sepultura do Jorão, o epitáfio
seria muito triste, né? Como a gente lê aqui em 2 Coríntios 21:20, diz assim: era da idade de 38 anos quando Jeroboão começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então Jeroboão fez o que era mal, não foi homenageado, não foi enterrado lá junto com os reis, então por ele os sinos não dobravam, né? Não dobraram porque ele não deixou saudade. Mas, ao contrário de Jorão, nós temos a história de Dorcas, que para mim é uma inspiração. Eu, toda vez que eu ouço falar de Dorcas, me inspira, me enche o coração de desejo de ser pelo menos semelhante. Por quê? A Dorcas, ela não ficou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Não, pelo contrário. Ela se ocupava em fazer coisas boas, em praticar boas obras, em dar esmolas, né? Como está no versículo 36, que a gente acabou de ler. E quando ela morreu, as pessoas não sabiam que era uma morte temporária, né? Ficou todo mundo lá chorando, desesperado, porque ela era uma pessoa muito boa e todo mundo ali tinha uma história para contar a respeito dela. As pessoas mostravam: olha, ela me deu essa blusa, ela me deu essa roupa, ela fez essa saia. Enfim, pela Dorca, os sinos dobraram, né? Mas, graças a Deus, ela foi ressuscitada, né? Pedro foi lá e ressuscitou a Dorca e a restituiu para as pessoas que a amavam. Bom, então conclui-se o quê? Que a intensidade com que os sinos dobrarão, quando a gente morrer, tem a ver com o que a gente faz hoje, né? Então, o que a gente planta hoje vai redundar quando a gente morrer, né? Será que quando nós partirmos dessa vida deixaremos saudades? Que falta você fará quando você não estiver mais aqui? Então, a pergunta que não quer calar é: por quem os sinos dobram? No filme, né, o Gary Cooper e a Ingrid Bergman dizem que os sinos dobram por você. E agora a gente tem que refletir, né? Viveremos uma vida de forma que os sinos dobrem por nós? Bom, nosso manancial termina assim, que nossas ações e atitudes sejam sempre boas aos olhos do Senhor. E agora eu vou terminar, né, deixando aqui meu abraço de ursa, lembrando que, para nós que sabemos que é importante termos uma vida íntegra, caminhar naquilo que o Senhor propôs para nós, porque nós saberemos por quem os sinos dobrarão, para nós o abraço dá super mega certo. Lembre-se também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, independente de você saber ou não por quem os sinos dobram, independente do desafio que você estiver enfrentando, não tema, sabe por quê? Deus já está lá.